Vou colocar na conversa o doutor Fernando Barbosa Dias, ele é sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Doutor Fernando, boa tarde, bem-vindo, tudo bem por aí? Oi, Mauro, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde também aos demais participantes. Gostaria de dar um especial abraço ao André Matarazzo, de quem a vida pública sempre foi muito fã. Obrigado. Vamos lá, olha, para falar o seguinte, doutor Fernando, tem uma publicação que foi divulgada ontem pelo FSB, é o Serviço Federal de Segurança Russo. O FSB apresentou uma série de recomendações globais que foram solicitadas pelo G20 sobre a supervisão das empresas que negociam criptoativos, incluindo o Bitcoin. Segundo o FSB, as medidas buscam proporcionar proteção universal às finanças convencionais antes que o setor cresça a ponto de representar uma ameaça à estabilidade financeira. Afinal, doutor Fernando, as criptomoedas podem representar algum tipo de ameaça às finanças convencionais? Com certeza, Mauro. Os criptoativos, nos últimos anos, eles foram se diversificando. A gente tende a relacionar criptoativo a Bitcoin. Bitcoin é só uma das moedas que existem no cenário dos criptoativos. E as funcionalidades deles têm variado imensamente. Tem alguns que são só para meios de pagamento, são outros que têm moedas, meios de pagamento para certos tipos de transações e aí em diante. O FSB, salvo engano, é o Financial Stability Board. É uma entidade ligada ao G20 ou formada a pedido do G20 para auxiliar o G20 na estabilidade financeira global. Então, é uma função bastante importante dentro das atividades do G20. Sobre o risco concreto, né, para não ficar só no âmbito talvez abstrato dos riscos dos criptoativos, no ano passado, talvez até algum dos nossos ouvintes ou dos demais participantes tenham criptoativos ou já tenham investido em criptoativos. No ano passado houve uma grande quebra, digamos assim, nesse setor, de uma corretora americana, a FTX. Essa FTX, ela tinha investimentos em criptoativos até de grandes companhias, Apple, Google, até elas tinham investimentos em criptoativos nessa corretora. E é, até hoje, uma das maiores falências nos Estados Unidos, para a gente ver o tamanho da quebradeira que ela pode ocasionar. E tem credores no mundo inteiro, porque ela tinha filiais na Alemanha, Japão, e mesmo no Brasil existe um grupo representativo de pessoas que investiu dinheiro nessa corretora, né, nos criptoativos que ela oferecia, e perderam tudo. Simplesmente perderam. A gente perdeu 700 mil, 250 mil, 400 mil, ou talvez até mais dinheiro. Que também tem um pouco o lado de ninguém vai sair revelando quanto que tinha pessoalmente investido, mas as perdas são consideráveis. E que medidas são essas, doutor Fernando, do FSB, o Financial Stability Board, que foram solicitadas pelo G20? Elas têm, são várias, Mauro, são várias, elas têm alguns princípios. Então, como o FSB é muito mais voltado para as instituições financeiras, eles querem primeiro ter um princípio, né? Que é o de mesma atividade, mesmo risco, mesma regulação. Então, olha, se você está mexendo com algo que se parece com um produto financeiro, que funciona mais ou menos como um produto financeiro, você tem que ter a mesma regulamentação. Se isso daqui pode passar de um estado para o outro sem tanto controle de bancos centrais, o segundo ponto eu tenho que dar um conjunto de regras que as várias jurisdições do G20, ou que vai ser replicado depois para um âmbito maior, que elas possam adotar. E aí, um terceiro ponto os vários criptoativos, eles têm várias tecnologias. Então, tenta-se fazer algo que seja neutro para essas várias tecnologias dos vários criptoativos. É bastante complicado isso, pelo lado das hashes, né? Também depende um pouco do tamanho do conhecimento dos ouvintes para discutir isso, acho que não vale. Isso são os princípios. As regras são regras que provavelmente a gente já ouviu falar. Então, poderes regulatórios, assegurar que os estados exerçam seu poder regulatório em cima dos criptoativos. A administração de riscos. Todos os estados, de alguma forma, já tentam fazer isso com seus próprios bancos. A administração de data. Data é as informações mesmo dessas várias transações.
Comunicações obrigatórias. Esse daqui vai ser dificílimo, porque é quando quem mexe com criptoativo tem que informar certas operações que sejam suspeitas. Compliance, registro de transações antes delas serem feitas. Isso daqui, para quem mexe com criptativo, sabe o quanto isso é difícil, Mauro, porque hoje você pode transferir dinheiro muito rápido, tão rápido quanto o Pix, e em quantidades e valores que nem passam pelo sistema financeiro. E a sua percepção em relação à posição do G20 em relação a essas medidas do FSB, o Financial Stability Board, que é o Conselho de Estabilidade Financeira? Bom, aí a gente vai ter os jogos de interesses, né, Mauro? O mais propenso seria o G20 pegar essas recomendações e tentar, numa resolução, recomendar, ou seja, fazer uma outra recomendação que os estados as adotem. Mas no G20 os jogos de interesse hoje estão bastante divergentes. E eu não vou me arriscar a dizer que vai num lado ou de outro, ainda mais tendo hoje o André Matarazzo aqui, que já foi embaixador. Então ele sabe muito melhor que a gente o quanto esses jogos de interesse se comunicam e não são fáceis de haver um consenso entre esses vários estados potências que fazem parte do G20. Bem, esclarecido o tema, doutor Fernando Barbosa Dias, muito obrigado pela participação aqui com a gente hoje, trazendo essas questões para esclarecidas. Fala, Matarazzo. Queria falar sobre isso, Fernando. Primeiro, obrigado pelas palavras. Mas você não acha, Fernando, essa coisa da criptomoeda, e precisa regulamentação, sem dúvida nenhuma, tal, mas precisaria também muito mais atenção dos cidadãos. Eu vejo as pessoas ficam meio eufóricas com essa coisa. Olha, eu duvido que 95% de quem fala em criptomoeda saiba do que se trata. Nem sabe do que se trata. E o cara põe dinheiro dele, que ganhou, suado, aplica, sem saber como vai pegar de volta, como é que isso valoriza, aonde você acompanha e etc. Então, eu acho que o mais importante, o primeiro, seria uma conscientização muito grande das pessoas, que isso é muito mais sério que um CDB, do que uma caderneta de poupança, que são instrumentos já muito complexos, né? E, de repente, você vê as pessoas colocando dinheiro num ativo que você nem sabe como, faz um clique lá no computador, saiu da sua conta, você não tem ideia como é que você vai ver isso de volta. Queria ouvir essa opinião. E só depois dizer para o Thiago e para a Misma, obrigado, recebi aqui a cartilha. Já mandei para o ministro Ronaldo Costa Couto, que é de Minas Gerais. Amigo meu, já enviei para ele ver que bacana que é isso. Obrigado. Fernando, você conclui? Então, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, quando se fala de regulamentação pelo Estado, deveria haver uma política pública conjunta com a regulamentação em promoção da conscientização dos riscos dos criptoativos. Essas recomendações do FSB tentam explorar isso, né? Justamente também, que é um ativo com um outro nível de risco que as pessoas não fazem ideia. E aí eu adiciono um segundo componente dos riscos. Como ele não é um mercado regulado, então não é que você compra só os criptoativos nas carteiras oficiais. Por exemplo, a Binance, que a gente vê patrocinando alguns times. Isso talvez vá soar meio estranho, mas existe um mercado paralelo de criptoativos, onde as pessoas também podem buscar trocas de criptoativos entre elas. E isso só deixa os riscos mais exponenciais, porque na sua carteira você pode transacionar com alguém e em segundos depois esse seu ativo está na China com alguém que você não faz ideia quem seja. É muito fácil. A rapidez Então você vê, né, o paradoxo da pessoa, porque ela é louca para ganhar mais dinheiro e, ao mesmo tempo, absolutamente desprendida de botar o dinheiro dela na mão ou num arquivo que ela não tem ideia nem do que se trata. Eu acho que países como o nosso, seria essencial você ter uma explicação para a sociedade, que a sociedade, aqui a gente sabe, é enganada. Esse negócio que se falou agora, desses
empresas de aposta para tudo que é lado, que vão ter as empresas de... Bom, eu nunca acho empresa de aposta o negócio direito, mas, enfim, vão ter as que aposta e te paga de volta, e surgirão as fakes aos montes, onde o cara vai apostar e não vai receber nada, nem sabe se ganhou, não vai ganhar, enfim. As fraudadas, né? Que é a regra, vamos dizer. Já surgiram, né? Já teve problema Claro. que reteve o valor. Isso vai contaminar o futebol, vai contaminar todos os esportes, quer dizer, puseram um vírus que é para estragar as poucas coisas boas que a gente ainda tinha. A explicação tem que ser em mineirês, Matarazzo. Tem algum trem errado com isso aí, estão querendo me fazer de bobo. É isso aí. Aí. Assim as pessoas entenderão. É isso. Olha aí. Pessoal, vamos seguir aqui então. Doutor Fernando Barbosa Dias, obrigado pela sua presença aí para esclarecer esse importante tema a respeito das criptomoedas. Doutor Fernando Barbosa Dias, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Uma boa tarde. Obrigado, Mauro. Um abraço a todos.